Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas mensagens de vocês, tá bom? O Chico Carlos de Andrade escreveu aqui: Bom dia, até amanhã, fiquem firmes, abraço. Um forte abraço a todos vocês que acompanham diariamente aqui a mensagem, escreve alguma mensagem. Bom, gratidão a todos vocês. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui, Éter capítulo 9, começando no versículo 1 e 2, diz assim: E agora eu, Moroni, continuo o registro. Portanto, eis que aconteceu que, por causa das combinações secretas que Aquis e seus amigos, eis que eles derrubaram o reino de Homer. Não obstante, o Senhor foi misericordioso para com Homer e também para com seus filhos e filhas, para avisar eles, né, e saírem dessa destruição aqui. Bom, então aqui no versículo 1 e 2, Moroni ele continua a citar sobre as combinações secretas, né? No capítulo anterior, a gente viu que a filha de Jared viu o pai tão triste ali que ela reavivou as combinações secretas, tá bom? E agora a gente vê o reino passando de um para outro aqui. E aqui a combinação secreta, aqui ele vai fazer, né? Mas o que acontece? Homer, que é o rei, ele vai fugir antes, que diz que o Senhor foi misericordioso com Homer, com seus filhos, filhas e amigos ali. Tá bom? Vamos ver de que maneira o Senhor advertiu Homer, né, para que ele pudesse fugir antes. Diz aqui no versículo 3. E o Senhor advertiu Homer em um sonho, que partisse daquela terra. Portanto, Homer partiu daquela terra com sua família e viajou muitos dias e passou pelo monte Sim, e passou perto do lugar onde os nefitas foram destruídos. E dali se dirigiram para o leste e chegaram a um lugar que se chamava Ablon. E no litoral lá armou sua tenda. E também os seus filhos e filhas, e toda a sua casa, exceto Jared e sua família. Então, fala aqui que Homer, né, saiu do reino, foi embora por conta de um sonho, que Deus deu uma revelação a ele por meio desse sonho, e ele pega seus parentes, amigos, né, e vai embora. Homer e Jared também era parente, mas o próprio Jared, ele estava querendo a cabeça do pai dele. Tá bom? Ele queria que o pai dele fosse morto. Aliás, essa combinação secreta ele faz com um homem aqui que vai mostrar nessas combinações secretas acaba voltando-se para as próprias pessoas. Elas mesmas vão sendo destruídas por conta dessas combinações secretas. Mas aqui a gente viu então o Senhor avisando, né, Homer para sair antes, né, desse plano secreto ser posto em ação. Continuando aqui, versículo 4 em diante. E aconteceu que Jared foi ungido rei do povo pelas mãos da iniquidade, e deu a sua filha como esposa a Aquis. Então, Aquis que fez essas combinações secretas, ele prometeu entregar a cabeça do rei ali para Jared, né, a cabeça do próprio pai ali. Mas, avisado por um sonho, conforme nós lemos, Homer foge primeiro, né, vai se estabelecer em outra terra. Isso faz com que a vida dele seja preservada, dos parentes e assim por diante. E aí, então, a gente vê que Jared, ele sobe ao reino aqui, né, ele sobe ao trono. Só o que acontece? E aconteceu que Aquis atentou contra a vida de seu sogro. Ou seja, ele casou com a filha de Jared e agora ele estava matando o próprio sogro, que ele tinha uma combinação secreta com o sogro dele. Então ele matou o sogro aqui. E diz assim: E recorreu àqueles a quem havia feito juramentos dos antigos, e eles conseguiram a cabeça de seu sogro quando se achava em seu trono dando audiência ao seu povo. Veja só a diferença. Jared, ele não foi avisado, né, de que um mal estava vindo contra ele e ele acaba perdendo ali a vida, tá bom? Então é um contraste aqui. Deus avisa a Homer, sai com toda a sua família, mas não avisa Jared, porque Jared ele estava justamente nos laços da iniquidade, ele que estava fazendo esses planos secretos, pedindo a cabeça do próprio pai ali. Bom, então a gente vê aqui que no caso deles, eles não foram avisados. Versículo 6 em diante aqui. Pois tanto se espalhara essa iniquidade secreta às sociedades que haviam corrompido o coração de todo o povo. Portanto, Jared foi assassinado em seu trono e Aquis reinou em seu lugar. E aconteceu que Aquis começou a sentir ciúme de seu filho, de modo que
ocorreu e encerrou na prisão, mantendo-o com pouco ou nenhum alimento até que ele morreu. Veja aqui, né, que fala que Aquis, ele sentiu ciúmes do seu filho ali. Provavelmente o filho dele sendo mais popular ali, ele achou que o filho poderia tomar-lhe o reino. Então ele encarcerou o próprio filho e deixou ele quase sem comida, sem nada ali para comer, e ele morreu justamente por conta dessa falta de alimento, tá bom? A gente vê lá em 1 Samuel capítulo 18, a história também de Davi, né, e Saul. E aí, como Davi ele derrota o gigante e ele dá mais tarefas a Davi, Davi conquista outros exércitos, aí então o próprio Saul fica com inveja de Davi também, tenta matá-lo várias vezes por conta desses ciúmes, tá bom? Porque ele recebeu um elogio maior do que o próprio Saul. Então pode ser que Aquis aqui, vendo, né, que o filho dele ele era elogiado, então ele pegou e prendeu o filho dele ali, tá bom? E com medo de perder o reino. O fato é que quando a pessoa só pensa maldade, né, ela pensa que outras pessoas vão pensar maldade dela também, né? Uma pessoa que sempre trai, né, a outra ali, ela vai estar na cabeça que vai ser traído também. Então ela não confia nas pessoas, mas é por conta do próprio caráter dela também, tá bom? Então existe esse tipo de caso também. Então lá em 1 Samuel capítulo 18, a gente vê lá que quando Saul e Davi voltaram, né, entraram na cidade, diz assim: e as mulheres, divertindo-se, ou seja, estavam dançando, respondiam umas às outras, dizendo, aqui elas cantaram uma música, né? E uma falava uma coisa, outra falava outra, e diz assim: Saul derrotou os seus milhares, porém Davi seus 10 de milhares. E essa palavra ficou mal a Saul aqui, porque falou: a mim me deram milhares, mas para Davi 10 de milhares, o que lhe falta senão o reino? E a partir daquele momento ali, Saul tentou matar Davi várias e várias vezes por conta de ciúmes. E aqui a gente viu que Aquis acaba matando o filho dele por conta de ciúmes também. Vamos lá. Continuando aqui, Éter 9, versículo 8 diz: e então o irmão daquele que morreu, e o seu nome era Ninra, irou-se contra o pai, por causa do que havia feito ao seu irmão. E aconteceu que Ninra se reuniu um pequeno grupo de homens, e fugiu daquela terra e foi habitar com Homer. Aqui a gente viu que o filho, né, não gostou, né, com certeza que o pai matou o próprio irmão ali. Até porque ele poderia ser o próximo da lista, tá bom? Se o irmão dele era querido. E isso causou um ciúmes no pai. O pai fez ele ser preso até morrer. Então, esse aqui ficou revoltado com essa situação, mas ele não busca vingança, né? A gente lendo o texto aqui, a gente pensa, agora ele vai juntar um pequeno grupo de homens e vai matar o pai dele, mas não foi esse o caso. Ele apenas não queria mais conviver por conta da maldade do pai dele, não queria mais conviver junto. Então ele vai embora habitar junto com Homer, né? Aquele que havia fugido lá por revelação do Senhor. Vamos lá aqui, versículo 10 e 11. E aconteceu que Aqui gerou outros filhos, e eles conquistaram o coração do povo, não obstante haverem jurado ao seu pai que praticariam toda a sorte de iniquidade, de acordo com o que ele desejasse. Ora, o povo de Aquis desejava riqueza, e assim como Aquis desejava poder. Portanto, os filhos de Aquis ofereceram-lhe dinheiro e conseguiram assim atrair a si a maioria da parte do povo. Veja que todos eles aqui participavam da mesma organização secreta, tá bom? Das combinações secretas aqui. Mas cada um tinha ganâncias diferentes. Aquis tinha ganância pelo poder, os outros queriam dinheiro. E os filhos de Aquis, que pertenciam também a essa combinação secreta, ofereceu dinheiro, né, para aqueles que faziam parte da combinação secreta ali, e eles então apoiam o filho de Aquis. Veja que a lealdade dessas pessoas está no dinheiro, né, não está na combinação que eles fizeram ali. Até separei aqui algumas palavras sobre lealdade, tá bom? Uma delas diz assim: lealdade é uma coisa rara. Não se espera de gente barata. Então, lealdade é uma coisa rara que não se espera de gente barata. Quando aqui,
quando fala de gente barata, eu acredito que esteja significando pessoas que se vendem por nada, no sentido como esses aqui, que tinha fidelidade com Aquis, mas por conta de dinheiro, cadê a fidelidade? É fiel ao dinheiro, não às pessoas, né? Eles são fiéis, aliás, aos seus próprios eu, né? Ou seja, ao que eles querem. Olham para o próprio umbigo, então a lealdade deles acabou ali, né? O dinheiro. E outra frase que eu peguei aqui também, sobre lealdade, diz assim: perder alguém por morte é melhor do que pela deslealdade. A morte leva ao corpo e deixa amor, admiração, saudade. A deslealdade deixa mágoas, tristeza e decepção. Quem escreveu essa frase, né, foi Zukan Warshim, né, se eu estou lendo direito aqui o nome dele. Mas eu achei muito interessante, né, ele comparando aqui que a morte deixa saudade, amor, né, admiração, mas a deslealdade, né, fica um gosto amargo ali na pessoa, né? Então ele fala que perder a pessoa por deslealdade é pior do que perder pela morte, que a morte que pela deslealdade deixa mágoa, tristeza e decepção. Vamos continuar aqui, Éter capítulo 9, versículo 12 em diante aqui. E entre Aquis e os seus filhos de Aquis, principiou-se uma guerra que durou muitos anos, até a destruição de quase todo o povo do reino, sim, todos, com exceção dos 30 almas daqueles que fugiram para a casa de Homer. Então, a gente vê aqui, né, que Aquis e seus filhos começaram a brigar pelo poder, houve guerra entre eles até que começaram a se extinguirem, né, morrendo um ao outro aqui. O que vai sobrar? Vai sobrar Homer aqui, né, para voltar para o reino, né, agora que tinha poucas pessoas para cumprir aqui o chamado dele, né, de rei aqui. E aí a gente vê aqui que ele começa a prosperar, né, começa a ter frutos na terra, grão, manada, gado, tudo isso faz eles prosperarem aqui. Versículo 20. E assim derramou o Senhor Deus bênçãos sobre a terra, para que era a terra escolhida entre todas as outras terras, e ordenou que aqueles que possuíssem a terra possuíssem para o Senhor, e seriam destruídos caso amadurecessem em iniquidade. Porque sobre esses, diz o Senhor, derramarei a plenitude de minha ira. E Emer julgou com retidão todos os seus dias, e gerou muitos filhos e filhas, e gerou a Corianto. E aqui vai falando, né, dele ter gerado vários filhos, e o reino vai passando aqui de um para o outro, tá bom? E aqui esse Emer, aqui, é citado no versículo 20, ó. E depois de haver ungido Corianto para reinar em seu lugar, ou seja, ele já estava idoso, então ele unge ali o seu filho para reinar em seu lugar. E aí ele viveu 4 anos em paz na terra, sim, e até viu o filho da retidão, e regozijou-se e rejubilou-se. E depois ele morreu em paz ali. Então veja que esse Emer aqui, ele até mesmo viu o próprio Salvador Jesus Cristo, de tão a pessoa justa que ele era aqui. Vamos lá finalizar aqui o registro. Aqui, vamos ver o 27 aqui, o que diz. Bom, aqui a gente vê mais destruição, né? Pelo que eu vi aqui, o reino vai passando de um para o outro porque eles vão se destruindo, mesmo eles tendo pertencido às mesmas combinações secretas aqui, tá bom? Eles vão combinando, parece que não tem assim uma fidelidade ao convênio que eles faziam, esses convênios secretos ali. Bom, essa parte aqui eu achei muito interessante compartilhar, tá bom? Porque chamou profetas aqui, e versículo 27 ou 28 diz assim, ó: e aconteceu que ele destronou seu pai, pois matou-o com sua própria espada e reinou em seu lugar. E novamente surgiram profetas na terra, e clamaram-lhe arrependimento, que deveriam preparar o caminho do Senhor, onde uma grande maldição cairia sobre a face da terra. Sim, haveria uma grande fome pela qual seriam destruídos, caso não se arrependessem.
Então aqui veio os profetas, né, pregando ali para que eles se arrependessem, senão viria uma grande destruição pela fome. E a gente vai ver que o povo não se arrependeu. E isso me fez lembrar lá de Éter capítulo 7, quando Suler, lá no versículo 25, quando o povo começou a perseguir os profetas, a predejar os profetas, ele fez uma lei protegendo os profetas. E o resultado disso é que o povo caiu em arrependimento, se arrependeram de seus pecados e a cidade não foi destruída. Mas aqui não. Parece que o rei, esse Et aqui, ele realmente persegue os profetas, ele estava dando apoio. É o que nós vemos aqui, ó. Como que o povo recebeu aqui a pregação dos profetas? Diz aqui o versículo 29. Mas o povo não acreditou nas palavras dos profetas e expulsou-os e atiraram alguns no fosso e deixaram-no morrer. E aconteceu que fizeram todas essas coisas de acordo com as ordens do rei Et. Então, matar os profetas, predejar, expulsar aqui, não somente foi com o consentimento do rei, mas pela ordem do rei. Então veja a diferença entre esse rei aqui e o do capítulo 7, que era Suli, que fez leis protegendo os profetas aqui. Então, já que os profetas não podiam pregar e eram perseguidos, o que vai acontecer aqui? Vem o castigo, versículo 30 em diante aqui, vai falar da escassez que vai vir, né? Falta de alimento, serpentes venenosas picando eles, matando. Tem um versículo que vale muito a pena a gente ver que é o extremo. Quando eles chegam ao extremo do sofrimento aqui, eles começam a se arrepender. Olha a situação que eles caíram aqui, ó. É o final do capítulo aqui, o versículo 34 e o 35, diz assim: E aconteceu que o povo seguiu a trilha dos animais. Os animais foram picados, foram fugindo, morria, tá bom? E aqui a trilha dos animais que eles estão seguindo é esses animais que foram mortos, porque é, eles estavam perecendo, não tinha chuva, não tinha alimento, eles estavam morrendo de fome, então eles perseguem a trilha dos animais ali até achar os animais mortos, tá bom? E aí o que aconteceu aqui? Seguiu a trilha dos animais e devoraram-lhe as carcaças dos que haviam morrido pelo caminho, e até devorarem todos. Ora, quando o povo viu que iria perecer, começou a arrepender-se de suas iniquidades e clamar ao Senhor. Ou seja, só no extremo aqui que aí eles começam a se arrepender. E aconteceu que quando se humilharam suficientemente perante o Senhor, ele mandou chuva sobre a terra, e o povo começou a reviver e principiou a haver frutos na região do norte e em todos os países circunvizinhos. E o Senhor demonstrou-lhe o seu poder, livrando-lhes da fome. Então, a gente finaliza aqui esse capítulo mostrando, né, que por não ouvirem, né, eu acho que uma coisa que fica clara aqui, que quando eles não ouviram os profetas, não se arrependeram, o castigo veio sobre eles, né, até a tal ponto de eles quase morrerem de fome, ter que sair procurando animais, carcaças de animais mortos ali, que muitas vezes é animais de animais, alimento de animais carniceiros, né, estavam nesse ponto, até que eles viram que não tinha jeito e começaram a se arrepender aqui. E o Senhor envia a chuva e começa a fazer eles prosperar ali com certo alimentos, frutos e assim por diante. Tá bom? Então, a mensagem principal, eu acho que é hoje, é sobre ouvir os profetas. Ouvir os profetas vai nos conduzir para as bênçãos que o Senhor tem reservada para nós. É essa a mensagem que eu compartilho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.